Artigo 2º. São diretrizes do PNE: 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhoria da qualidade da educação. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7. Promoção humanística, científica e cultural e tecnológica do país. 8. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9. Valorização dos profissionais da educação. 10. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Ainda no nosso estudo sobre educação superior e também ensino profissional, que é o que mais cai nesse tipo de concurso, a gente vai continuar com o PNE agora com as metas de 11 a 14, que são as metas que nos interessam para esse estudo. Lembrando que nós estamos falando daquele PNE de 2014 a 2024. Vamos lá. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Estratégias. 11.1. Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos indivíduos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional. 11.2. Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino. 11.3. Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado o padrão de qualidade. 11.4. Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando a formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude. 11.5. Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico. 11.6. Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 11.7. Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior. 11.8. Institucionalizar sistemas de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio nas redes escolares públicas e privadas. 11.9. Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com seus interesses e necessidades. 11.10. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 11.11. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica para 90% e elevar nos cursos presenciais a relação de alunos por professor para 20.
11.12. Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio. 11.13. Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. 11.14. Estruturar Sistema Nacional de Informação Profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e às consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Estratégias. 12.1. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. 12.2. Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro- e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, uniformizando a expansão no território nacional. 12.3. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%, ofertar, no mínimo, 1/3 das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor para 18, mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior. 12.4. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. 12.5. Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, fiéis de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar o seu sucesso acadêmico. 12.6. Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, fiéis de que trata a Lei nº 10.260, de julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador. 12.7. Assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 12.8. Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior. 12.9. Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei.
12.10. Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior na forma da legislação. 12.11. Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país. 12.12. Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior. 12.13. Expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações. 12.14. Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. 12.15. Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiências. 12.16. Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados. 12.17. Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública. 12.18. Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais, cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do governo federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na forma do regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica. 12.19. Ampliar no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, de que trata a Lei 10.260, de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos, ProUni, de que trata a Lei nº 11.096, de 2005. Os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou à distância, com avaliação positiva, de acordo com a regulamentação própria nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 12.21. Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% doutores. Estratégia. 13.1. Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão. 13.2. Ampliar a cobertura do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, ENAD, de modo a ampliar o quantitativo dos estudantes e das áreas avaliadas, no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação. 13.3. Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente. 13.4. Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação,
aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, combinando formação geral e específica com as práticas didáticas, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência. 13.5. Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade de modo que realizem efetivamente pesquisa institucionalizada articulada a programas de pós-graduação estrito sensu. 13.6. Substituir o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, aplicado ao final do primeiro ano do curso de graduação, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação. 13.7. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 13.8. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 90%, e nas instituições privadas 75% em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 anos, pelo menos 60% dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD. E no último ano de vigência, pelo menos 75% dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% nesse exame, em cada área de formação profissional. 13.9. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-administrativos da educação superior. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores. Estratégia 14.1. Expandir o financiamento da pós-graduação estrito sensu por meio das agências oficiais de fomento. 14.2. Estimular a integração e a atuação articulada entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e as agências estaduais de fomento à pesquisa. 14.3. Expandir o financiamento estudantil por meio do FIES, a pós-graduação estrito sensu. 14.4. Expandir a oferta de cursos de pós-graduação estrito sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância. 14.5. Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado. 14.6. Ampliar a oferta de programas de pós-graduação estrito sensu, especialmente os de doutorado, nos campos novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas. 14.7. Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 14.8. Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação estrito sensu, em particular, aqueles ligados às áreas de engenharia, matemática, física, química, informática e outros no campo das ciências. 14.9. Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa. 14.10. Promover o intercâmbio científico e tecnológico nacional e internacional entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 14.11. Ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar
a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica. 14.12. Ampliar o investimento na formação de doutores, de modo a atingir a proporção de 4 doutores por 1.000 habitantes. 14.13. Aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do país e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, instituições de educação superior, IES, e demais instituições científicas e tecnológicas, ICTs. 14.14. Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e do Cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para a mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região. 14.15. Estimular a pesquisa aplicada no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes.